Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Deus é assim. Quando humanamente tudo está perdido, não havendo mais nenhuma saída, Deus ainda tem um caminho para os seus. Quando parece vazia a nossa vida e sem sentido o nosso trabalho, de repente Deus mostra que Ele tem uma possibilidade ainda. Não há situação irremediavelmente perdida para Deus. Não há caminhos fechados para Ele. E dele veio o nosso auxílio, do Senhor que fez o céu e a terra. Na primeira leitura de hoje, vemos que desesperadora era a situação da pequena igreja. Parecia irremediavelmente perdida a causa de Jesus Cristo aqui na terra. Pois bem, contra a ordem expressa da mais alta autoridade civil, os apóstolos tinham continuado a falar de Jesus e de sua ressurreição, declarando: deve-se obedecer mais a Deus do que aos homens. Agora encontram-se diante do tribunal, e este está decidido a liquidar definitivamente o assunto, entregando à morte a estes homens, aos quais vivos não conseguem fazer calar. Mas inesperadamente tomam um rumo bem diferente os acontecimentos. E a história não termina com a morte dos apóstolos e da igreja, mas com seu júbilo e louvor. Levantou-se então Gamaliel e deu seu parecer. Quanto o que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os do tribunal concordaram com ele, e os apóstolos se retiraram alegremente. Assim é Deus, onde humanamente tudo está perdido, não havendo mais nenhuma saída, Deus ainda tem um caminho para os seus. Quando o seu povo está a perecer, as águas têm que recuar e formar-se uma passagem para o povo passar. Durante toda a história da cristandade, isso não deixou de se repetir. Passamos por épocas em que parece vazia nossa vida e sem sentido o nosso trabalho, onde clamamos por clareza e firmeza, mas tudo se nos apresenta escuro e muito confuso. Aí de repente, Deus mostra que Ele tem uma possibilidade ainda, que Ele sabe um caminho para nós. Levantando-se um Gamaliel, é sempre Deus mesmo quem se levanta. Em todas as lutas e tentações por qual passa a fé, em todas as aflições que pesam sobre nós, em todas as dificuldades, no medo, no desespero, sempre vale. Deus tem meios e caminhos para ajudar, porque Ele é um Deus que ajuda, e subitamente a noite é vencida pela luz. É verdade que nem sempre o seu auxílio se torna visível, ou nem sempre consiste no que nós esperávamos. Nem sempre podemos constatar que já se levantou um Gamaliel, mas sempre e em todos os casos vale.
Não há situação irremediavelmente perdida para Deus. Não há caminhos fechados para Ele. E dele vem o nosso auxílio, do Senhor que fez o céu e a terra. Ponhamos toda a nossa confiança em Deus, sobretudo naqueles assuntos que por nossas próprias forças não podemos remediar. E digamos, com todo o afeto, é a vós que se abandona o infortunado. O evangelho de hoje nos situa no famoso episódio da multiplicação dos pães, tal como narra o apóstolo João. Aqui, de modo particular, o evangelista nos faz notar que Jesus realizou esse sinal alimentando com poucos pães e peixes cerca de 5.000 homens, quando já se aproximava a festa da Páscoa. É, portanto, nesse clima pascal que somos chamados a ler o milagre que o Senhor hoje realiza diante dos nossos olhos. O cuidado dos apóstolos indica uma certa desconfiança. Pedem a Jesus que disperse as multidões para que providenciem o próprio alimento. Dizem não ter provisões o bastante para todos, e aí vai as reclamações. Nós, ao contrário, ponhamos toda a nossa confiança em Deus, sobretudo naqueles assuntos que por nossas próprias forças não podemos remediar. E digamos com todo afeto, é a vós, Senhor, que se abandona o infortunado. Acompanhado de uma multidão, Jesus os fez sentar num lugar em que havia muita relva, e ali, com o pouco que lhe oferecem, dá de comer a todos com abundância, ao ponto que as sobras chegam a encher 12 cestos até a boca. Preste bem atenção, meu irmão, preste bem atenção, minha irmã. Por menores que sejam as nossas oferendas, por menores que sejam os nossos sacrifícios, de Jesus sempre receberemos de volta com juros. Se nada recebemos, não é por falta de liberalidade da parte de Deus, mas da nossa, pois nada lhe confiamos para ser multiplicado. Privemo-nos por amor a Ele de nossos menores desejos, e Ele dará à nossa alma uma recompensa incomparável. Ele se apresenta como o bom pastor a cujo rebanho nada falta. Conduz suas ovelhas a verdes prados e lhes prepara uma mesa farta, como canta o Salmo 23. O alimento que Cristo nos dá, essa pastagem verdejante, esse pão inesgotável, é fruto de um duelo tremendo de vida e de morte. Jesus, nosso bom pastor, morreu para triunfar sobre a morte. Entregou-se a si mesmo para que de sua carne vivificante possamos todos comer e por ela tomar parte em uma vida imortal. Nesse sentido, o bordão e o cajado sobre o qual nos refugiamos e também é derrotado Satanás, não é outro senão a sua Santa Cruz. Pregado a ela, o Rei da vida venceu a morte, morrendo após ter deixado na Eucaristia, pão dos anjos e santos, o penhor da nossa futura imortalidade. Jesus, quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, retirou-se de novo sozinho para o monte. Tem naquela turba um espírito agradecido que, agraciado com tão grande milagre, o reconheceu como profeta e o quis proclamar rei. Mas quão ingratos somos nós, que até das graças de Deus abusamos para o ofendermos. Em Cristo, meus irmãos, vemos a fuga às honras do mundo. Antes, ele corre até a cruz, ardentemente desejada. Foi maltratado porque quis, diz Isaías capítulo 53, versículo 7. Cristo foge às honras e nós fazemos o contrário. Nós corremos e buscamos as honras deste mundo.
e abandonamos a cruz, abandonamos a Deus, o projeto de Deus. Disso precisamos nos envergonhar. Que ao comungarmos da próxima vez, possamos ter bem presente com um espírito de gratidão essa verdade. O corpo que ali nos é dado como alimento é o prêmio glorioso de sua dolorosa vitória sobre o pecado e o demônio. Não busquemos, pois, as glórias e os prazeres deste mundo, mas sejamos gratos a Deus por nossa salvação e dela tomemos posse, preferindo as coisas celestes de todo o coração. E não permitamos que o nosso coração se ancore nas coisas desta terra, nas coisas deste mundo, nas honras deste tempo que passa. Que possamos ser e buscar inteiramente o céu, buscar tão somente a vontade de Deus e a realização do seu projeto, que sempre é maravilhoso. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.